Jai Hare Krishna, bem-vindo a todos, estamos aqui presentes para mais uma live com Gurudeva. A live será no formato perguntas e respostas, então todas as perguntas que vocês tiverem, vocês podem colocar aqui na caixinha de perguntas, que Gurudeva vai respondendo uma por vez. Jai Om Vishnupada Srila Bhaktivedanta Puri Goswami Maharaj aqui. Gurudeva, a primeira pergunta que fazem hoje, as perguntas elas podem ser tanto no âmbito devocional quanto cotidiano. E a pergunta que fazem é: em quais situações os discípulos devem tomar alguma decisão sem ter que perguntar a Gurudeva? Isso deve acontecer ou melhor sempre consultar ao Guru? Como ter essa confiança em eleger a decisão mais assertiva? Hare Krishna. Então, geralmente, nós temos que consultar o Sadguru, né? É muito melhor você consultar o Guru em todas as circunstâncias. Agora, claro, tem momentos que você não consegue consultar o Guru, né? Hoje em dia está até mais fácil, né? A questão da internet, WhatsApp, você pode perguntar ao Guru, né? E obter a resposta mais rapidamente. Mas às vezes você não consegue, às vezes o Guru não está disponível. Então a primeira coisa é consultar o Guru. E quando isso não dá, você pode consultar Paramatma, né? Ou seja, você ora para Paramatma, né? Antaryama, esse aspecto interno do Guru que está dentro de você, e ele vai te orientar a essa ideia, né? Agora, existem 3 níveis de discípulo. Então, o discípulo canista, que é o discípulo na primeira plataforma, que tudo ele pergunta ao Guru, ele não faz nada sem consultar o Guru. Isso é uma ideia boa no início, né? Mas depois ele tem que evoluir um pouco mais. E existe o discípulo Madhyama, que ele vai se adiantar ao Guru, ele se adianta de certa maneira, ele pergunta. Ou seja, antes do Guru perguntar, ele realiza a atividade. Então, de acordo com o desejo do Guru, ele tem uma conexão mais forte com o Guru, né? Então, ele pode entender qual é o sentimento que o Guru sente, né? Então, ele pode atuar assim. E o discípulo, ou seja, o nível mais elevado é o discípulo Uttama. Ele vai contrariar o Guru. Então o Guru dá uma instrução para ele e ele faz o contrário e satisfaz ao Guru. Claro que você não pode desagradar o mestre espiritual, né? Então existem essas coisas, esses 3 aspectos. A gente tem que trabalhar nesses 3 aspectos. Mas, no geral, a gente pergunta ao Guru, né? Porque os nossos sentidos são imperfeitos, a nossa mente ela é muito instável, né? Ou seja, nós sempre estamos assim, mais no plano da dualidade. Então é muito importante a gente perguntar ao Guru, porque o Guru ele tem uma visão assim, mais transcendental de tudo. Agora, tem coisas que você não consegue mesmo, pelas circunstâncias, talvez você não consiga perguntar ao Guru. Então você tem que atuar consultando o seu Guru interno, consultando alguma coisa que realmente te leve a atuar de maneira correta para satisfazer o Guru, né? A gente sempre tem que entender, quando o Guru está satisfeito, Krishna vai estar satisfeito. Então, se o Guru não estiver satisfeito, Krishna não vai ficar satisfeito. Então, se a gente quiser agradar Krishna, tem que ser através do Guru. A gente não deve nunca tirar essa conexão que a gente tem, né? A gente tem que estar sempre perguntando ao Guru qual é o seu desejo, né? E qualquer assunto, inclusive assuntos materiais também, mesmo que o Guru não seja onisciente, né, que ele não é, ele tem uma certa onisciência, uma onisciência pequena, bem minúscula, e ele pode ajudar em alguns aspectos, mas a gente está sempre indagando, pedindo bênçãos materiais também, ou seja, mesmo que você vai fazer alguns assuntos, algumas atividades materiais, você consulta ao Guru, ver o que ele acha, o que realmente... qualquer atividade que você faça na sua vida, é bom você consultar o Guru. Quando não dá, você consulta o seu Guru interno, o Antaryama, né? Mais difícil acessar isso, né? Não é tão fácil, tem que ter mais sinceridade. Claro que em alguns momentos a gente percebe que isso é acessado de uma maneira até mais fácil, né? Que você não consegue acessar o Guru. Mas, assim, via de regra,
a gente tem que acessar o Guru, tem que ter as bênçãos do Guru para atuar, senão a gente não vai ter um resultado auspicioso. Jai Gurudeva, muito obrigada. Hoje é um dia muito especial porque se observa também o desaparecimento de Vansidas Babaji Maharaj. O senhor poderia falar um pouquinho sobre ele? Tá, hoje é o desaparecimento de Vansidas Babaji Maharaj e também de Raghunanda. Né? Então, Vansidas Babaji Maharaj, ele foi um Babaji, ou seja, um avaduta. Avaduta significa uma pessoa muito elevada que não segue regras nem regulações. Então ele não se regia pelos costumes, né, normativos de uma sociedade védica, alguma coisa assim. Ele, quando as pessoas viam Vansidas Babaji Maharaj, elas se assustavam, né, mesmo naquela época, na Índia. Eles tinham muito medo, até medo de Vansidas Babaji Maharaj. Inclusive, Prabhavaksiddhanta, ele tomou muita associação de Vansidas Babaji Maharaj. Né? Ele entendia que ele era, e Bhaktivinoda Thakur também, que eles entendiam que ele era um devoto assim, muito elevado, muito elevado. Apesar que ele tinha ele realizava algumas atividades que eram atividades assim, muito estranhas para um Vaishnava. Né? Então, Prabhavaksiddhanta, apesar de ter se associado muito com ele, né? Ele não deixava que seus discípulos se associassem com Vansidas Babaji Maharaj, justamente por causa dessa falta essa falta de normalidade, assim, podemos dizer, que Vansidas Babaji Maharaj não tinha. Ele não era uma pessoa assim, comum e corrente. Né? Então ele era um devoto super exaltado, né? Mas ele se comportava às vezes de uma maneira assim, muito estranha, né? Um comportamento muito excêntrico. Né? Mas ele, então, tem vários passatempos com Vansidas Babaji Maharaj, são muitos, né? E tem um, né, que Vansidas Babaji Maharaj, como ele tinha uma deidade, né? Diz que ele tinha um humor de Vatsalarasa, né? Ou seja, ele era como, o humor dele era um humor uma raça mais fraternal, né? E diz que Vansidas Babaji Maharaj, uma vez, ele chamou um médico. E aí, quando as pessoas ficaram sabendo que o Vansidas Babaji Maharaj havia chamado médico, elas ficaram assim, muito preocupadas, né? E também surpresas, né? Porque como o médico também ficou surpreso, como o Vansidas Babaji Maharaj, uma pessoa extremamente renunciada, a chamar um médico, era uma coisa assim bem inédita. Então o médico veio e ele falou, Babaji, o que você tem, né? Qual é o seu problema, né? Ele falou, não tenho nada, quem tem é a deidade está com febre, parece. Aí o médico ficou assim, que não podia, né, imagina, de maneira nenhuma contrariar o Vansidas Babaji Maharaj. Aí o Vansidas Babaji Maharaj falou assim, mede a temperatura dela, né, vê qual é a temperatura que a deidade está. E aí o médico foi, então ele pegou o termômetro, botou lá perto da deidade, e de repente ele viu que a temperatura do termômetro subiu, né, a temperatura aumentou, ele estava com 40 graus, uma coisa assim. Aí o médico ficou abismado, né, com isso. E aí Vansidas Babaji Maharaj falou assim, então faz um remédio, dá um remédio para a deidade. Aí o médico foi, né, preparou um remédio, né, aí Vansidas Babaji Maharaj foi lá, deu um remédio para a deidade. Ele falou, agora mede a temperatura dela de novo. Aí ele foi lá, mediu a temperatura. E a temperatura baixou. Aí Vansidas Babaji Maharaj ficou mais tranquilo, mais aliviado, né? Então ele era assim, ou seja, ele tinha uma conexão assim, muito grande com o plano transcendental, muito grande, e ao mesmo tempo ele vivia numa atmosfera assim, muito diferente, né? Quando a gente vê as fotos dele, né, assim, é uma coisa assim, muito, muito diferente, um avaduta. Ou seja, muitas vezes ele era visto sem roupa, andando para um lado para o outro, né? Então Vansidas Babaji Maharaj, ele apesar de ser um grande devoto de Cristo, né? E tem uma relação muito, muito especial com as deidades, né? Onde também se conta que uma vez sumiram umas panelas da deidade, né? Isso é bem famoso nesse passatempo. Umas panelas haviam sumido, né? E aí Vansidas Babaji Maharaj botou a deidade de Gaura Nitai que ele tinha para jejuar. Assim. Ele falou, não, vocês vão jejuar, vocês não vão comer nada. Porque como vocês deixam sumir como a parafernália de vocês, como alguém aqui entra e pega alguma coisa, né, parece que alguém havia pegado. Né?
Então ele falou assim, então os dois vão jejuar, ninguém vai comer nada. E assim foi. Deixou as deidades em jejum, até que apareceu uma panela. Falei, então agora só Goura vai comer, Nitai vai jejuar, porque enquanto não apareceu outra panela, Nitai vai jejuar. Então, isso são passatempos que aconteceram mesmo, ou seja, e essa relação que ele tinha com a deidade era uma coisa impressionante. Mas mesmo assim, às vezes ele comia peixe, né? Oferecia peixe, ele pegava um peixe, falava Gouranga, né? E ele comia peixe, ou seja, às vezes a gente, algumas pessoas viam ele tomar chai, né? Um chá com leite, e viam ou seja, muitas coisas assim estranhas externamente pareciam que aconteciam. Não era um Vaishnava assim regular, assim, né? Que seguia tudo, né, nos preceitos, mas ao mesmo assim ele era muito elevado. Então é um dia assim para se honrar muito esse Vaishnava, que foi Siksha Guru de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Prabhupada Bhaktisiddhanta e Bhaktivinoda Thakur se associavam com ele para receber instruções espirituais. Já, na cidade de Maharaj. Bom, Jai Guruji, muito obrigada. A segunda pergunta é o seguinte: seu discípulo faz muito serviço durante o dia, mas canta pouca japa e não consegue acordar cedo, ele deve diminuir o serviço ou permanecer nessa rotina? Então a gente sempre tem que combinar o nosso serviço com a japa, né? Então, de uma maneira, se nós vivemos dentro do templo, né? Então a gente vai dar muita prioridade ao serviço, essa é a ideia. Ou seja, desde que os serviços sejam essenciais. Então você pode até diminuir um pouco a japa, né, para fazer mais serviço. Então você pode deixar a sua japa de lado, de certa maneira, e continuar com o serviço. Isso é uma instrução assim, mais geral, né? Geralmente é assim. Quando tem muito serviço, a gente diminui a japa, né? Por quê? Porque os serviços eles são essenciais, né? Se você não realiza o seva, você não consegue depois cantar japa, você não vai conseguir meditar de maneira correta. Mas não é que você deve negligenciar a sua japa, né? Então por isso tem a instrução que a japa, você nunca pode jejuar a japa, você nunca pode diminuir a japa de uma maneira, diminuir o canto do santo nome de uma maneira caprichosa, isso jamais, jamais. Né? Então, se pelo serviço, né, você tem que diminuir o número de voltas de japa, não tem problema. E a instrução de Prabhupada Bhaktisiddhanta foi: se você não tem tempo para comer, né, é tanto serviço que você não teve tempo de comer, porque não tinha tempo, e você não teve tempo para dormir, né, então você pode cantar 4 voltas de japa assim, e fazer de serviço o dia inteiro, a noite toda, para a japa não jejuar. Né? Mas se em outras circunstâncias você vai ter que manter o seu voto, né? Porque um passatempo como o passa Bhakti Pramod para o Shamaraj, né? Que ele cantava 64 voltas em todos os dias. E ele era o editor, né, do Nadia Prakasha, do jornal, né? Todo dia saiu no jornal, era o diário, né? Da Gaudiya Mata. E ele, além disso, ele dava aulas, ele editava, fazia outros serviços de publicação, de edição, enfim, ele estava lotado de serviço. Né? Ele, o tempo todo, e ele estava dormindo muito pouco para cantar 64 voltas. Né? Então ele se aproximou de Prabhupada Bhaktisiddhanta no intuito de pedir para eu diminuir o número de voltas, porque realmente não estava dando para conciliar o sono, não era uma coisa equilibrada. Né? Então ele pediu isso e o Prabhupada Bhaktisiddhanta falou: não, você não pode diminuir o número de voltas de japa. Faça o seu tempo, não interessa. Então ele não deixou. Então com as bênçãos do Guru, talvez você possa diminuir o seu número de voltas de japa pelo serviço. Né? Mas que isso também seja uma coisa esporádica, não é que isso vai... Porque sempre tem que ter uma harmonia, né, entre o canto do Santo Nome e o serviço. Então você canta para quê? Para realmente fazer mais serviço. Se você deixar de cantar, vai chegar um momento que você não vai fazer serviço. Então a gente tem que estar sempre muito equilibrado, né, no campo do Santo Nome e a prática do serviço. Né? Então você poderia sim diminuir o número de voltas de japa por um tempo, uma coisa circunstancial, mas o ideal é que você não faça isso, que você acomode, né, o serviço com o canto da japa.
E geralmente nós deixamos de cantar japa, não é pelo serviço, é pela falta de atenção que nós temos, né? Se você canta desconcentrado, canta com uma certa preguiça, né? Uma letargia, você perde tempo em fofocando, vendo celular, né? Então a gente entende que geralmente não é só pelo serviço, é porque você dormiu muito, né? Ou comeu demais, né? Então isso são as distrações que nós temos nessa fase de anápolis que impedem que a gente pratique, né, o canto de uma maneira assim, mais forte. Né? Então é muito fácil a gente colocar a desculpa no serviço. Né? Fala, não, eu estou muito serviço, não posso cantar japa, ou eu tenho que diminuir a japa. Eu tenho que pensar bem, peraí, como é assim? Né? A gente viu o exemplo de Haridas Thakur, ele cantava 192 voltas de japa, são 3 lakhs, e ainda assim fazia serviço de pregar. Prabhupada Bhaktisiddhanta também, ele cantou 192 voltas de japa e pregava ainda, né? E pregava. Ou seja, ele estava escrevendo o comentário do Chaitanya Charitamrita, quando ele cantava 192 voltas de japa, ele às vezes entrava em debates, né? com grupos, né? de pessoas que desafiavam, né? A doutrina da Deva Vaishnava. Então a gente teve esses exemplos, né? E a instrução de Prabhupada Bhaktisiddhanta foi que a gente deveria cantar 64 voltas e fazer serviço, combinar as 64 voltas com o serviço, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam, ele canta 64 voltas e não faz nada, ele é um babagi, ele é um... Não, 64 voltas é para você combinar ela com o seu serviço, né? Você fala, não, mas demora muito tempo, porque você não canta direito. Você deveria aprender a cantar japa, você deveria entender que existe uma respiração adequada, que uma postura adequada, a concentração que você tem que ter, né? Então, tudo isso vai fazer parte da sua prática, né? Ou seja, isso faz parte da nossa prática, né? Ou seja, acomodar a nossa japa ao serviço. Agora, claro, se o serviço, geralmente o serviço ele é muito importante, ele é como indispensável, né? Então a gente não abandona o serviço, de jeito nenhum, porque se a gente abandona o serviço, você prejudica as outras pessoas, se você mora no templo, né? E a instrução de Prabhupada Bhaktisiddhanta foi que, para quem mora no templo, eles poderiam, de certa maneira, acomodar isso poderia ser feito, né? Se bem que ele não gostava, ele queria que você cantasse as 64 voltas e fizesse serviço. Essa era a instrução dele. Mas, em algum momento que você não conseguisse fazer isso, tudo bem. Mas para os grihastas era obrigatório 64 voltas, não tinha desculpa. Tinha que cantar 64 voltas, porque esse era o serviço também. Então cantar o Santo Nome é um serviço também, é o serviço mais importante, né? Entre todas as atividades do serviço devocional, o canto do Santo Nome é a mais importante, falou Chaitanya Mahaprabhu. Então a gente entende que o Santo Nome é um serviço, cantar o Santo Nome é um serviço, e a gente precisa realmente se esforçar para cumprir o nosso número de voltas de japa todos os dias, né? Sem falhar. E o serviço a gente harmoniza. Então tem que haver um jeitinho aí da gente harmonizar entre o serviço e o canto do Santo Nome. Porque se você diminui a japa, né, para fazer mais serviço, talvez isso não funcione a longo prazo. Né? Talvez funcione a curto prazo, como eu falei. Uma questão circunstancial, tudo bem, um festival, uma maratona, uma coisa assim que você precisa realmente, né, diminuir o número de voltas de japa. Mas de maneira geral a gente não diminui o número de voltas de japa, a gente vai apertar em outras coisas, que a gente sabe que o tempo está escapando em outras coisas, né, que a gente bom, em alguns casos sim, as pessoas estão muito ocupadas em serviço, mas em geral, geralmente elas estão perdendo o seu tempo em coisas assim muito fúteis, né? E isso não é o caso, você diminuir a japa, sendo que você desperdiça o seu tempo em comer excessivamente, dormir excessivamente, né? E desperdiçar o tempo em coisas banais. Então a gente deveria sempre equilibrar isso, o canto Santo Nome do serviço. Né? Jai Gurudev, muito obrigada. A próxima pergunta é: Jai Gurudeva, reverências. Aqui é a Krishna Divani.
Sobre o aspecto da eternidade do Guru, poderia falar mais sobre isso? O Guru nunca morre? Não, veja bem, o Guru é um princípio, então o princípio do Guru é eterno mesmo. Né? O Guru jamais morre, o Guru não morre. Nem o Vaishnava também não morre. Mas existe o aspecto relativo, né? Então no aspecto relativo, o Guru, ou seja, a pessoa que corporifica o Guru, ele morre, ou seja, ele abandona o corpo. E a gente não fala morte, né? O Guru, a gente fala que o Guru desaparece. Né? Ele deixa de executar os passatempos, né? No plano terrenal, assim a gente pode falar. E o Guru também ele não nasce, ele aparece, né? Aparecimento e desaparecimento. Né? Então, e é um momento assim, muito importante para a gente. Né? Ou seja, tanto o aparecimento, né, o Avirbhava, como o desaparecimento, o Tirobhava do nosso Guru, são momentos assim, muito importantes na nossa vida, momentos assim, da gente meditar nisso. Né? Então, o Guru é eterno. Por quê? Porque ele traz um princípio que é eterno, isso é Guru Tattva. Né? Então, por exemplo, na outra vida, né, você vai estar conectado com o seu Guru também. Provavelmente não vai ser a mesma pessoa. Né? Ou seja, é porque a gente vai nascer, muitas vidas geralmente é assim, a gente agora se conectou com um serviço profissional, mas não é que a gente vai conseguir resolver tudo em uma vida só, é difícil demais. Então você vai ter outras vidas, outras oportunidades também. E o Guru é aquilo, né? aquele que te deu visão, vida após vida. Esse é meu Senhor, assim se explica, né? Ele está me iluminando vida após vida. Então ele vem na outra vida me ajudar. Agora, não necessariamente ele, mas o princípio se manifesta. Né? Porque, por exemplo, se o Guru tivesse que voltar aqui toda vez, né, para salvar os seus discípulos, ele nunca chegaria ao mundo espiritual. Nenhum Guru, né, estaria no mundo espiritual. Mas esse princípio do Guru Tattva, ele resgata a sua existência. Né? Não importa onde você estiver. Né? O Guru vai estar ali para te ajudar. Ele vai mandar ajuda. Então, se você tem uma conexão com o Guru, né, e você tem uma relação com ele, e depois ele abandona o corpo, né, que ele vai te abandonar de tudo. Não é isso. Inclusive se diz que quando o Guru está no mundo espiritual, você ora para o Guru, mas já não é mais uma oração específica, apesar que você ora para o seu Guru, né, especificamente, mas é um aspecto do Guru Tattva que te atende do mundo espiritual. Então no mundo espiritual existe um aspecto do Guru Tattva que é como assim, responsável, como se fosse assim, responsável para receber as suas orações. Né? Então a gente tem que entender que, claro, o Guru ele entra nos seus passatempos eternos, né? e ele não é que ele vai ficar lá em Goloka Vrindavan lembrando de você, sei lá, se ele, de repente ele é uma gopi, né? Imagina um gopi, é uma gopi, ou ele é um gopa. Enfim, ele está lá com os seus passatempos eternos com Krishna, e você fez uma oração lá que você está desesperado, o Guru interrompe os seus passatempos, né, para ver o que você está precisando. Não é bem assim. Mas existe um aspecto em Goloka Vrindavan, um aspecto em Mahavaikuntha, que realmente cuida de você. Você ora e essas orações elas chegam a esse departamento onde você vai receber ajuda. Né? Então é uma coisa assim, completa, não é uma oração assim perdida, né? Que a oração ficou no ar, assim, não chegou em lugar nenhum. Não. Então o Guru não morre mesmo, é o princípio, né? O Guru jamais morre, ele é eterno. Ele se manifesta várias vezes na sua vida, várias vezes. Né? E por muitas e muitas vidas você vai ter sempre, o Guru vai estar sempre acompanhando você. Né? Claro, é difícil você conquistar a perfeição nessa vida, muito difícil. Pode ser que aconteça, mas é difícil. Então por isso nós temos que nascer várias vezes. Né? Agora a ideia é a gente diminuir esses nascimentos. A gente vai diminuir bastante, se a gente realmente for bem sincero, bem veraz, né, na nossa prática espiritual. E o Guru vai estar te ajudando. Então o Guru é um princípio dinâmico, vivo na nossa vida. O tempo todo ele está presente, então jamais ele morre. Jai Gurudev, muito obrigado. A próxima pergunta é se desânimo é um sintoma de falta de sinceridade. Não, desânimo é um sintoma de falta de fé, né? Ou seja, de fé.
Quando a gente não tem fé, a gente tem desânimo. Por quê? Porque a fé é confiança. Na Shraddha Shraddha Vishvasa Kare Sudrita Nishchaya Krishna Bhakti Kali Sarva Karma Krita. Então o verso fala essa firme convicção, esse entusiasmo, né? Quando a gente está desanimado, né? É porque a gente não está tendo fé, ou seja, você perdeu a confiança, você perdeu a empolgação, né? O sentido da prática. Isso pode acontecer, claro, devido à ofensa. A ofensa traz um desânimo, né? Quando você ofende um Vaishnava, quando você, né, critica um Vaishnava, né? Isso pode trazer um desânimo, né, em relação à sua prática. Podem haver outras coisas também. Mas geralmente o desânimo está relacionado a essa falta de capacidade, né, de realmente mudar, né, a concepção sua, né? Porque a nossa concepção está muito conectada à matéria, ou seja, porque nós não temos muito, geralmente nós somos muito animados para as coisas materiais, né, assim, e somos bem desanimados para as coisas espirituais, geralmente é assim. Então o desânimo não é uma coisa de se espantar, não. A gente é meio desanimado, apático, né, para o mundo espiritual. A gente não coloca a energia que a gente coloca no mundo material, a gente não coloca no mundo espiritual. É claro que a gente não coloca, né? Imagina se as pessoas colocassem toda a sua energia no mundo espiritual, na prática espiritual, como elas colocam para realizar atividades materiais, seria bem diferente. Então geralmente a gente perde muito a noção, né, do que é entusiasmo. E por isso vem o desânimo. O desânimo é como uma consequência disso, né? A gente precisa estar muito entusiasmado. Por quê? Porque o objetivo nosso é muito, muito elevado. Então a gente deveria ter entusiasmo sempre, 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 né? Claro, quando o desânimo aparece, é que faltou fé, faltou determinação, ou seja, a gente, de certa maneira, pode ser uma influência de Tamaguna, né? Porque o Bhakti também ele pode ser praticado em Tamaguna, ou seja, o Bhakti pode, até em Tamaguna, o Bhakti pode ser praticado. O Bhakti é muito generoso, na verdade o Bhakti é Nirguna, né? Quando você, por exemplo, pratica Jnana, Yoga, você tem que praticar em Sataguna, não tem jeito. Você não pode, de maneira nenhuma, né, deixar que Rajas e Tamas entrem. Mas no Bhakti, não, o Bhakti aceita Rajas, ele aceita Tamas, ele aceita a paixão e ele aceita também a ignorância. Ou seja, e você pode, mas só que a ignorância e a paixão não cobrem o Bhakti, mas você pode praticar o Bhakti sendo influenciado tanto por Rajas e como Tamas, né? Então o desânimo está mais relacionado a Tamas, ou seja, esse desejo assim, de não fazer as coisas com ânimo, né? Desânimo, ou seja, você não faz muito com ânimo, né? Você não tem muito ideal, não tem muito entusiasmo, né? Então isso é uma coisa que acontece mesmo, né? Quando você vê que não está se desenvolvendo, né? Porque a gente tem uma certa tendência, né, a esperar o resultado, né? Você pratica, e de certa maneira você vê que não está dando resultado. Então o que está acontecendo? Estou praticando errado, né? Por que eu não estou conseguindo ser humilde? Por que eu não estou conseguindo ser tolerante, né? Por que eu não estou conseguindo respeitar os demais e pedir respeito para mim? Por que isso está acontecendo na minha vida? Então aí vem esse desânimo, né? Então esse desânimo é um desânimo muito positivo. Quando você trabalha, quando você incrementa o lado negativo, né? Porque incrementar o lado negativo significa que você não tem uma posição, que você acredita que todos são superiores a você. Isso é muito, muito positivo, né? Então é um desânimo que é positivo. Quando você olha, você fala, nossa, como eu estou distante disso tudo, né? Então é um desânimo que vai te ajudar, eu acho, né? É uma análise muito realista da sua atividade, do seu estágio, né, da vida espiritual. Agora, o desânimo para a prática, isso não pode haver. Você tem que estar muito animado, todo dia acordar cedo, cantar japa,
ir no Mangalarte, sei lá, se você tem um programa, né? Se você mora num templo, se você não mora num templo, você tem que fazer uma leitura do Bhagavad, então você tem que acomodar o seu dia para cantar o máximo possível, você tem que estar, quando você faz suas atividades assim, diárias, você tem que estar sempre pensando em Krishna, nunca se esquecendo dele. Essa é como a essência de todas as regras e regulações, né? Smarta Vyasa Tata Vishnu, Satatan Vishnu, sempre, né? Sempre pensando em Krishna, essa é a ideia mesmo, né? E aí o desânimo ele não pode entrar, ou seja, se ele entra, é uma coisa que tem que ser esporádica só, você é um desânimo assim que você perdeu um pouco o fio da meada, mas você continua praticando, né? E o desânimo ele só vai realmente ser positivo quando você vê o tão distante que você está de tudo isso, né? Que você não está fazendo nada, então isso é um desânimo que mais te incrementa a humildade, mas isso não te paralisa, né? Não é uma coisa que te leva a uma depressão no sentido de não querer fazer mais nada porque você está desanimado, né? Claro, como eu falei, você pode ter cometido alguma ofensa, o desânimo é natural, né? Mas isso vai passar, ou seja, esse efeito da ofensa vai passar e você vai novamente estar animado a praticar. Então é isso, a gente não pode deixar que o desânimo se instale na nossa vida. Para praticar, a gente tem que estar muito animado para praticar e fazer serviço. Jai, meu Deus, muito obrigada. Sim, pode fazer. Maharaj, como que passa esse sintoma da ofensa, assim, como que a ofensa passa? Então, a ofensa, ou seja, qual o sintoma? Você explica o seguinte, quando você ofende, né, o Vaishnava, né, é como se você tivesse doente, né, uma doença. Né? Você, por exemplo, você está doente, você está com febre, né? E aí, quando você está com febre, você perde a fome. Tipo assim, você está doente, você perdeu a fome, você não quer comer, não é isso? Mas aí chega um momento que você tem que comer, não tem jeito, porque você está doente, mas ainda que você não tenha fome, você tem que comer, né? Porque você tem que tomar um remédio, você tem que comer. E aí você come, mesmo sem ter tanta fome, e isso vai diminuindo, né? Vai diminuindo. E quando a doença, o sintoma da doença diminui, né? Você vai ganhando mais fome e aí você volta ao seu estado normal, né? Mas enquanto você tá doente, você não consegue absorver todos os nutrientes, não tem jeito, mais que você coma, né? E você não tem apetite também, né? Esse é o ponto. Então isso vai passar quando? Quando você realmente... Tem um tempo, né? Ou seja, o Bhakti é assim, você ofende o Bhakti e tem um tempo para o Bhakti voltar a nutrir você, né? A gente gosta de dar esse exemplo é muito famoso. Você está alimentando, né, alguém e ele mordeu sua mão. Então, se ele mordeu sua mão, você para de alimentar. E depois você vai tentar alimentar de novo, né? É assim que funciona. Então, com o Bhakti é assim. O Bhakti está te alimentando, né? Ele não está preocupado com a sua, com o seu estado de pureza, com se o seu coração está puro, assim, tá? O Bhakti ele está dando a oportunidade de você praticar. Mas se você ofende o Bhakti, então ele para. Esse é o grande problema, né? E aí, quando você recebe o novo, quando você para de ofender, ele vai tentar te alimentar de novo. Então quando isso acontece? Acontece pela própria vontade do Bhakti mesmo, né? O Bhakti ele tem a Swarupa Shakti de Krishna. Ela não é cega, ela está vendo você. Então o nosso livre-arbítrio é muito pequeno, né? Agora eu vou... você pode ter muito entusiasmo para fazer muitas coisas, assim, mas você não consegue fazer. Você ofendeu, você se desanimou, você está longe disso tudo. Então o Bhakti ele é suspenso, né? Ele não atua em você mais. Aí como você vai praticar, né, com ânimo, então você vai ter que passar por isso, ou seja, um momento é o tempo mesmo, né? Se a ofensa, claro, e se a ofensa for muito grave, então vai demorar muito, né? Então geralmente assim, a gente tem vários tipos de ofensas, mas de uma forma geral a gente pode ofender mentalmente um Vaishnava, né? Então mentalmente a gente tem que trabalhar isso. Essa é a maneira mais fácil, né?
você mentalmente ofender um Vaishnava, então mentalmente você trabalha isso ao contrário, né? Você tenta se estabelecer mentalmente, né? Sem ofensa. Se você ofendeu com palavras, você vai ter que glorificar o Vaishnava que você ofendeu, é o jeito. E se você ofendeu fisicamente, você tem que fazer um serviço para ele, né? Para que realmente ele fique satisfeito. Então a gente sempre tem que entender que o Vaishnava ele precisa estar satisfeito. Se ele não está satisfeito, a nossa vida espiritual não vai para frente, né? Então é o tempo que ele vai curar essas ofensas, né? É o tempo que vai fazer você realmente ser restaurado numa posição mais saudável, né? No Bhakti, né? Não é uma questão de tanto assim do que você vai fazer, porque, por exemplo, se você ofender um Vaishnava, você pode até pedir desculpa, mas se ele não te desculpa, ou seja, você vai ter que esperar também, né? Então a gente tem que contar com a misericórdia da energia interna de Krishna, a Swarupa Shakti de Krishna. A gente está sempre contando com essa misericórdia. Claro que os Vaishnavas representam isso, né? E o Vaishnava, são pessoas assim, os Vaishnavas são pessoas muito simples, né? Se você pede desculpa ou se você realmente, né, faz algum serviço, você vai ficar satisfeito com isso e novamente você vai ser nutrido. Então, geralmente é a ofensa que faz você se desanimar, é a ofensa que faz você se afastar do Bhakti, geralmente é isso. E é só você parar de ofender e também se desculpar, né, ou mentalmente, ou verbalmente, ou fazendo serviço se foi fisicamente, né? Se você impediu, né, o movimento do Vaishnava, você tem que fazer algum serviço para ele, e isso vai se restaurar de uma maneira, a sua prática vai se restaurar de uma maneira natural, é o tempo mesmo. Jai Guruji, muito obrigado. A próxima pergunta, a Mataji Gopipriya, ela pergunta assim: Jai Guruji, Haribol, reverências. Existem sadhusangas de humores diferentes? E quais os níveis de relações com os devotos? Como nós podemos ter uma amizade sincera com todos para além do ashram? Não, existe sadhusanga de maneira com humores diferentes, sim. Ou seja, por exemplo, a gente entende que todos estão servindo Krishna, né? Todos são devotos, né? Esse é nosso, assim, de certa maneira, nosso entendimento, né? Claro que você vai, segundo Divulgação, ele fala que você tem que se associar com pessoas da mesma mentalidade, né? Então, e que são pessoas assim superiores a nós e que têm um afeto por nós. Esse é o conselho de Divulgação. Para você aproveitar a sadhusanga mesmo, tem que ser assim. Porque não adianta você, por exemplo, se associar com uma pessoa que tem a sua mesma mentalidade, né, o seu mesmo humor, se ele é inferior a você. Ou seja, aí nesse caso você não vai estar se beneficiando muito, né? Você está beneficiando a ele, você tem que beneficiar ele, né? Se ele está no mesmo nível, no seu mesmo nível, no mesmo nível espiritual, você vai estar trocando, né, experiências com ele, assim, você está fazendo amizade com ele, ou seja, você está compartilhando com ele. E com os devotos superiores, sim, você está se associando. Por quê? Porque eles estão te ajudando muito. Então, os devotos superiores, né, esses devotos superlativos, são o nosso objetivo. A gente tem um objetivo assim, muito claro de estar associado com eles. Mas também não adianta se eles não têm afeto por nós. Então, esses devotos superiores, eles devem ter algum afeto pela nossa pessoa, para a gente poder assim, se beneficiar com isso, com esse tipo de sanga, né? Isso é sadhusanga. Agora, humores diferentes, claro, vão ter humores diferentes também. De repente, tem devotos, os devotos eles fazem, algumas sangas vão, em alguns detalhes, né, são bem diferentes, né, da nossa prática, bem diferentes. Tem algumas sangas que vão dar mais ênfase em alguns aspectos que nós não vamos dar. Ou seja, e a gente tem que se adaptar a isso. Ou seja, mas tudo é sadhusanga. Por um lado, tudo é sadhusanga. É melhor você estar associado, né, com sangas que têm um humor assim, um pouco diferente, que não está associado com ninguém. Você não pode, aí se associar com aparades, assim, pessoas que estão ofendendo. Aí de jeito nenhum. As pessoas que são ofensivas, né, você tem que evitar essa associação com todas as pessoas que têm uma mentalidade ofensiva em relação
a Krishna, aos Vaishnavas, ao seu guru também. Por exemplo, se você tem uma sangha, né, sei lá, que eles não respeitam o seu guru, que eles não menosprezam o seu guru, tem uma certa, não tem um apreço, nada. Por que você vai se associar com essa sangha, né? Ainda que possa externamente, né, ter uma certa... Né, você pode receber uma certa ajuda, mas internamente isso não vai ter ajuda nenhuma. Então você tem que saber aonde buscar ajuda. Tem pessoas que são muito contrárias aos nossos gurus, então a gente não quer nem ver essas pessoas. Você não quer nem escutar essas pessoas. As pessoas que têm alguma coisa contra os nossos gurus, né, a gente não quer ver eles de jeito nenhum. A gente prefere ver o diabo manifesto que ver essas pessoas, né? Então não é questão de tomar prachada com ele, tudo é prachada, fazer kirtana com eles, não, você não vai fazer isso, né? Você vai ter esse cuidado, né? Tirando isso, você pode se associar, assim, você pode ter uma convivência com outros devotos, com outros humores, né? que tem detalhes diferentes, isso não tem nenhum problema, né? Se eles não são aparades, se eles não estão ofendendo o seu guru, se eles não estão ofendendo a outros Vaishnavas, então você vai se beneficiar com esse tipo de associação. Talvez não seja o melhor tipo de associação, porque o melhor é se associar com pessoas da mesma mentalidade, que incrementam sua fé. De onde a sua fé está vindo? Né? De onde a sua fé está vindo... se ela vem do mesmo local, então é muito mais fácil você se animar, entendeu, com essas pessoas, com pessoas que têm que a fé vem do mesmo local, que a base está ali, né, a mesma base, né? Então você vai, a mesma fonte, né, melhor dizendo. Então você vai realmente se associar de maneira muito melhor. Então nenhum problema. Que você se associe com pessoas de humores diferentes, desde que eles não sejam aparades, né, ofensores, e entendendo que as diferenças existem mesmo, isso não tem problema. Agora, vai ser muito mais benéfico se as pessoas têm a mesma fé que você tem, se elas são nutridas pela mesma fonte, né? E se elas são mais elevadas que você e ao mesmo tempo elas têm um afeto por você, aí você se beneficia mais, né? Jai Guruji, muito obrigada. A Mataji Maheswari, no Chile, ela pergunta assim: Jai Gurudeva querido, Hare Krishna. Krishna diz no Bhagavad Gita que sempre mantém aos seus devotos. Aos que vivem fora do templo, como devemos entender isso? Sim, Krishna ele mantém os seus devotos, né? Gopitrit Varanantata, esse é como uma anga da rendição, ou seja, a anga principal, o membro principal da rendição, que Krishna vai manter você. E não é questão de morar fora do templo ou dentro do templo, né? Inclusive tem um passatempo mesmo com um Grihasta, muito famoso, né? Que ele lia tudo de Bhagavad Gita, né? Ele era muito devotado a Krishna, mas ele era muito pobre, assim, muito pobre. Ele não tinha nada para comer na casa dele, praticamente, né? Ele tinha sempre que sair, ele sempre esmolava, né? Pedia fazer madhukari, pedia doações, mas ele não conseguia se manter direito. Por algum motivo não conseguia. Até que um dia ele estava lendo esse verso, ele estava lendo um verso que Krishna fala isso, que eu mantenho, eu preservo o que o meu devoto tem, né? E dou aquilo que está faltando. Então ele pensou assim, não, isso deve ser algum erro, deve ter algum erro aí de digitação, uma coisa ele pensou, algum erro tem aí, porque não é possível, né? Ele era o exemplo vivo que isso não estava acontecendo. Então ele pegou a caneta lá, né, e riscou esse verso do Bhagavad Gita, ele riscou assim. E saiu para fazer madhukari, para pedir doações. E aí, de repente, a sua mulher estava lá, e aí chegou um menininho, né, que era Krishna mesmo, que vem e falava, eu trouxe vários mantimentos para você, para o seu esposo, né? E ele mandou entrar, e ele trouxe tudo. Então trouxe dal, chapate, queijo, manteiga, vegetais, frutas, trouxe de tudo, uma opulência incrível, né? E
E a mulher começou, e ela ficou assim muito assustada. Ela falou, quem é você? Eu falei, não, eu sou muito amigo do seu marido, né? E eu trouxe isso porque eu gosto muito dele, né? Mas ela falou, mas o que aconteceu no seu rosto aí, né? Eu falei, não, é que o seu marido, ele brigou comigo, né? E ele me machucou, ele não está muito satisfeito comigo, né? Uma coisa assim. E ela, mulher do devoto, não entendeu muito bem o que tinha acontecido, mas enfim, ela começou a preparar, né? Ela estava assim, passando fome fazia vários dias, assim, comendo assim, em privações. E aí cozinhou, e quando o marido está voltando, né, ele volta e começa a sentir um cheiro assim de comida. Ele olha e fala, não, acho que não é a minha casa, eu devo ter errado de rua, né, eu devo ter... Ele olhou, mas não, é mesmo, é minha casa. Aí, quando ele entra, ele vê aquela opulência, toda aquela comida, ele quer saber o que aconteceu, a despensa cheia. E aí a mulher explica tudo o que aconteceu, ele fica assim abismado, né? E ela fala, mas eu só não entendi por que você machucou ele, né? Por que você riscou ele, né? Com a caneta, ele falou que você riscou ele com a caneta. Aí ele ficou assim com muita vergonha. Ele foi lá, viu o Bhagavad Gita, onde ele estava riscando, né, o seu... ou seja, riscando Krishna mesmo, nesse sentido. Bom, na realidade, um grihasta, principalmente um grihasta, ele tem que ser mantido por Krishna, ele tem que desenvolver esse sentimento que Krishna vai mantê-lo, né? Porque realmente é o que é o mais importante para ele. Ou seja, um grihasta ele está muito, né, muito preocupado, né, com esse aspecto da manutenção, ou seja, é natural. Ou seja, ele tem que saber o que ele vai comer, ou seja, pagar o aluguel, cuidar dos filhos, isso é arta, né? Isso é muito importante para quem é grihasta. Então o grihasta principalmente ele vai ter sempre isso em mente, né? Quem que vai me manter, né? Ou seja, e isso é uma preocupação constante, eu acho, na vida de um grihasta. Claro, dos brahmacharis sannyasis, né? Eles são sannyasinis, brahmacharis, enfim, eles se preocupam com outras coisas, assim, e claro, se preocupam com a sua manutenção, mas é diferente, né? Os grihastas têm um vínculo, assim, uma preocupação muito específica, né, com os seus filhos, principalmente. Então, se um grihasta ele é um devoto puro, né? Ou seja, se ele está buscando a pureza, se ele tem uma pureza de propósito, então ele vai estar sempre meditando que Krishna vai manter ele, né? Ou seja, ele vai desenvolver essa mentalidade, que ele depende de Krishna, porque realmente ele não pode depender de outro aspecto na sua existência, a não ser Krishna. Então, mais do que nunca, um grihasta vai ter esse conceito, Goputrit Varanotata. Quem vai me manter? Krishna. Krishna me mantém. E isso é o mais importante, né? Porque, por exemplo, você pode fazer muitos planos, né, ou você pode ter... sei lá, às vezes a pessoa faz muitos planos, né, para ganhar dinheiro, Lakshmi, mas ao final dá tudo errado, ou às vezes ele tem um emprego, tem uma coisa assim, e de repente também ele perde tudo. Então o mundo material ele é muito instável, né? Ou seja, a gente não tem muita estabilidade no mundo material. E claro, a gente deveria sobreviver com o mínimo possível, a gente entende isso, né? Mesmo os grihastas, né? Eles deveriam contentar com aquilo que eles obtêm facilmente, e não se envolverem em atividades que requerem assim, muito esforço, né? Onde eles se desviam da sua prática. Isso é como uma coisa, uma mentalidade de um grihasta devoto mesmo, né? Agora, como a gente faz isso, né? Seja orando muito. O grihasta ele desenvolve um sentimento de oração muito profundo, né? Assim, por quê? Porque ele está numa posição de certa maneira desfavorável, né? Assim, no sentido que ele está fora do templo, ele tem que realmente se preocupar com muitas coisas materiais, muitas coisas relativas. Então, nesse sentido, né, ele está numa situação assim, mais desfavorável. Então, ele precisa se render mais, né? Então, você cantar mais, ele precisa dar ênfase nas orações, nos gaitris, né? Ele precisa praticar e ao mesmo tempo viver no plano da rendição, né? Quem vai me manter? Krishna vai me manter. Então o grihasta ele está muito mais conectado a esse aspecto, eu acho, né? E claro, e ao mesmo tempo desenvolver o desapego, né?
ou seja, que tudo que ele tem é simplesmente para servir a Krishna. Ele não vai desenvolver uma mentalidade egoísta, no sentido que o grihasta não pode ser egoísta, jamais. Né? Então, por isso se fala, se você não tem nada para dar, dá cinzas. Né? Pega um pouco de cinza, dá cinzas. Você tem que dar alguma coisa. O grihasta tem que dar mesmo, ou seja, é essa a ideia, né? Que ele entrega alguma coisa. E isso é o mais importante. Claro, por isso que se fala, quando os grihastas vão comer, eles precisam chamar as pessoas, né? Convidar as pessoas. Eles ficam muito felizes, né? Quando recebem os devotos em casa, né? Porque eles fazem preparações para os devotos, alimentam os Vaishnavas, alimentam os Brahmanas. Né? Isso é uma coisa assim da cultura védica. Né? E os grihastas estão assim, envolvidos nisso. Né? Eles precisam disso. Né? Essa ideia de entregar cada vez mais. E entendendo que Krishna vai mantê-los. Né? Então é isso, ou seja, esse aspecto, né, Gopitrit Varanam Tata, ou seja, que Krishna vai me manter, isso é uma coisa que está constante na vida de um grihasta, não tem jeito dele. E como vai ser isso? Vai ser através da oração. A oração vai conectar eles, né, a Krishna. Então ele ora, pratica, e claro, dá doações ao templo, ele ajuda os devotos. Os grihastas estão como protetores, né, da nossa comunidade espiritual. Isso tem que ser. Jai Gurudev, muito obrigada. A Mataji Maheswari, ela complementa a pergunta anterior, fazendo uma nova pergunta, que é: Gurudev, quando o nosso tempo é reduzido devido a nossas vidas de grihastas, com filhos fora do templo, como podemos servir ao nosso Guru da melhor maneira? Como que eu posso satisfazê-lo profundamente? Então, você serve ao Guru, né, mesmo tendo pouco tempo, né, disponível para cuidar dos filhos, trabalhar, enfim, através do canto, né, do canto do Santo Nome. Então, é a maneira mais apropriada de servir ao Guru. E aí você fala, mas eu não tenho tempo de cantar japa. Não tem problema, pode cantar mentalmente, pode cantar não precisa contar. O importante é cantar. Né? Isso é o mais importante. Você está segurando lá o neném, você está fazendo alguma atividade, você está cantando. Você não precisa parar de cantar. Nada vai impedir que você cantar. Você faz as suas atividades e está cantando ao mesmo tempo. Né? Então isso é o mais importante, porque, claro, não tem tempo. Né? O tempo é reduzido. Né? A gente, ou seja, quem é mãe, né? O sono é interrompido, enfim, tantos cuidados, né, com as crianças, que realmente você vai ficar sem tempo. Né? Mas você pode continuar cantando, né? Esse é o conselho que eu dou. Canta, não para de cantar. E é uma questão de, em vez de ficar só pensando besteira, em vez de ficar, né, se desconectado, é só cantar. E escutar Harikata também. Então você vai servir como? Cantando, não precisa ser na japa. Você pode cantar sem contar, né? E ao mesmo tempo você vai escutar. Então, Shravana, Kirtana, Vishnu, Smara, são os serviços mais importantes, né? Então não tem desculpa. Você não precisa, porque antes de repente uma pessoa fazia traduções, ela coletava fundos para o templo, ela, fazia tantas coisas, né? E hoje em dia ela não consegue fazer isso, teve as suas atividades, tá bom. Mas ela tem que cantar, ela realiza atividades e canta ao mesmo tempo. Canta e escuta Harikata, escuta o próprio canto do Santo Nome mesmo. Você bota uma Mahamantra, bota um devoto puro cantando, você vai escutar. Então não tem desculpa, ainda mais hoje em dia, né, que você pode estar fazendo atividades, né, de repente escutando uma live, um áudio, né, ou seja, todo dia os Vaishnavas estão subindo áudios, né, então você pode estar conectado assim, através de Shravana e Kirtana, isso é o mais importante. Então nunca a gente deve parar de cantar. Você tá qualquer coisa que você faça, continua cantando. Né? Kirtanyat Sadahari. Ou seja, você tem que estar sempre cantando, essa é a instrução de Mahaprabhu. Sempre cantando e escutando. Então é dessa maneira que a gente serve o nosso Guru. Ele vai ficar satisfeito se você canta e se você escuta. Porque na realidade o Guru, ele precisa uma boca, 2 ouvidos para o Guru é muito pouco. Né? Então ele queria cantar muito mais, ele queria escutar muito mais. Então você vai ajudá-lo nesse sentido.
Jai, Guruji, muito obrigada. Perguntam como a gente sabe que o nosso Guru está satisfeito conosco. Então, como a gente sabe que o nosso Guru está satisfeito conosco? É um pouquinho difícil você saber isso, né? Que é muito sutil, né? Mas o Guru vai estar satisfeito com as nossas atividades quando a gente começa a desenvolver mais entusiasmo na prática, né? Quando você começa a ficar mais determinado a se ocupar nas atividades do serviço devocional, porque você vai ter essa resposta, né? Porque na realidade é através do Guru que a Swarupa Shakti de Krishna, a energia espiritual de Krishna, se manifesta na nossa vida, através do Guru. Não é através de outro aspecto, né? É através do Guru mesmo, né? Então o Guru vai estar muito... você satisfaz o Guru, né? Então você faz serviço, você canta, você se rende, você tem uma atitude assim que realmente chama a atenção do Guru, o Guru fica satisfeito com isso. Agora, como se sabe disso? Como é na sua própria prática. Você vai ver que você se tornou uma pessoa muito mais proativa na vida espiritual. Você está o tempo todo entusiasmado, você cada vez mais aumenta, né, o seu desejo de praticar, de cantar o santo nome. Você fala, vou aumentar o número de volta de japa, eu vou aumentar os meus gaitris, você vai conseguir meditar mais, né? Ou seja, você não vai se desestabilizar tanto, né? Ou seja, os objetos sentidos não vão chamar tanto a sua atenção assim. Por quê? Porque você está recebendo a força do Guru. O Guru está satisfeito. E quando o Guru está satisfeito, Krishna está satisfeito, né? Yasha Prashada, Bhagavad Prashada, Yasha Prashada, Nagati. Então, se o Guru está satisfeito com a gente, Krishna está satisfeito, né? Então, e como essa satisfação se manifesta na nossa vida? É através do incremento da nossa própria prática, do incremento do nosso entusiasmo, né, em servir, né? Então, cada dia você fica parece que você fica mais blindado contra a Maya, né? Esse é o sintoma. Então, quanto mais você satisfaz ao Guru, mais você se protege, ou seja, nada te toca. Aconteceu alguma coisa estranha na vida, isso não foi nada, você nem sente, né? Você nem sente as coisas que acontecem na sua vida, essas coisas desfavoráveis. Né? Por quê? Porque você está meio blindado. O Guru te dá uma proteção. Então porque na realidade, né, o Guru ele representa Goloka Vrindavan, né? E Goloka Vrindavana está fora dessa conjunção material. Então, quando a gente pensa assim que é o Guru até no aspecto astrológico, é o Guru que equilibra, né? Se a sua conexão com o Guru está forte, o Guru Tata está muito forte, qualquer desequilíbrio em qualquer planeta, em qualquer influência astrológica negativa, isso vai ser anulado, porque o Guru é muito presente na sua vida, né? Então é dessa maneira que a gente entende que o Guru está satisfeito com a gente. O Guru está satisfeito com a gente quando a gente vê que o entusiasmo cresce a cada dia, eu fico mais tolerante, mais humilde, eu consigo realmente glorificar os demais, a minha inveja está diminuindo, o meu luxúria está diminuindo. Então, isso são sintomas que o Guru está satisfeito. A gente vai perceber mais entusiasmo, mais vontade de se render, mais vontade de se sacrificar. Ou seja, a cada dia você incrementa mais o seu ideal, você entende? Isso é o que realmente eu acredito, é nisso mesmo. Não tem mais nada. Todo mundo pode abandonar isso, mas eu vou ficar. Então isso é o resultado, né, de estar satisfazendo o Guru, o entusiasmo que você tem para a prática. Né? Jai Gurudev, muito obrigada. Aqui perguntam, Dandavats Pranams Maharaj, qual é o conselho que o senhor dá para os pais sobre a educação formal dos filhos? Como fazer com famílias, como no meu caso, sinto receio de colocar o meu filho na escola futuramente? Não, esse é um grande problema, ou seja, a escola, ela realmente ela não contribui muito, né, com a nossa vida espiritual. Ou a gente pode dizer que ela é bem desfavorável, né? Quando a gente analisa a mentalidade, né, bem
materialista das pessoas, né? E a gente vai ver que realmente vai estar longe do nosso ideal, né, de educação dos filhos, né, uma escola formal, né? E mesmo independente de qualquer escola, porque por um devoto, né, ele quer que o filho dele aprenda, né, os aspectos transcendentais, né? Ele não quer que o filho dele se torne um materialista. Ou seja, acontece muito, vai na escola e de repente o filho come carne, né? O devoto fala, eu comi carne, tinha carne naquele sanduíche, tinha carne naquele. O pãozinho de queijo tinha ovo, né? Você fica para morrer, né? Mas você fez todo esforço para o seu filho, né? Ser vegetariano, tudo oferecendo a Cristo, de repente ele come um pão de queijo que tem ovo. Ou se não tomou um Danone lá, um iogurte que tem gelatina, né? Aí você fica para morrer mesmo, né? Mas o que vai fazer? Esse é o mundo, né? Então, primeiro acho que a gente tem que pensar o quê? Que a gente também passou por isso, né? A gente foi na escola, bom, na maneira geral, todo mundo foi na escola, todo mundo comeu carne, todo mundo teve uma influência muito materialista do mundo material, ou seja, isso aconteceu com todo mundo, de uma maneira geral, né? Então, por que que... E, claro, a gente não quer que aconteça com o nosso filho, né? Porque agora a gente tem essa consciência, né? Mas se você manda o seu filho para a escola, tem que entender que isso vai acontecer. Ou seja, você vai ter, eles vão ter uma influência materialista, vai ter uma influência de pessoas que não estão, né, conectadas com Krishna, né? Então, a gente vê muito isso, ou seja... pessoas assim, os filhos dos devotos, né, que chegam assim indagando, né, assim, mas ou seja, que quem é Deus, que Krishna não é Deus, né, que as pessoas, sei lá, que o professor falou que Krishna não é Deus, coisas assim, né, e o que vai fazer, né? A gente tem que fazer a nossa parte, né? Você pode pensar, vou optar por uma educação homeschool, uma educação, né, como tá, às vezes meio moda, né, você ensinar os seus filhos as matérias básicas, não sei como isso funciona direito, né, e depois ter uma convivência com outras pessoas, porque a criança ela precisa de convivência, né, também, ela precisa de convivência. Mas não é uma questão de você realmente ficar com medo disso, né? Não tem que ficar com medo, né? Se realmente você leva os seus filhos para a escola, se isso realmente importante, né? Não tem jeito de fugir disso, né? Então a gente tem que aceitar essa situação mesmo e colocar na mão de Cristo, ou seja, que os nossos filhos vão sobreviver a isso, né? E a gente até pensa, né? Não, essa escola, como era essa ideia, os gurukulas, né? A escola onde os professores são devotos, né? Os meninos são tudo devotos. A gente pensa nisso, mas também é utopia, né? Porque tinha problema nisso, né? A gente viu tantos casos, né, de abusos, né, no Gurukula, abusos sexuais, assim, tanta coisa assim. Então o problema tem em toda parte, né? Então a gente não pode... O mundo é muito problemático, né? Então eu acho que tem que confiar em Cristo. Você tem que pensar, não, meu filho vai para a escola, tem que ir para a escola, porque não tem outro jeito. Eu não vou ficar educando meu filho em casa, não tenho essa qualificação, sei lá. E mesmo em casa tem as suas limitações também, né? Então você manda o seu filho para a escola e realmente podem acontecer coisas estranhas ali, né? No sentido de influência alimentar, influência de ideologia, enfim, todo tipo de influência. Mas acreditar que ele vai se recuperar, que o Bhakti é a Haitukia Pratirata. Ou seja, quando o Bhakti começa, ele não pode ser interrompido. Nada vai interromper o Bhakti, né? Então, de alguma maneira ou outra, a gente tem que ter a fé que os nossos filhos eles vão se recuperar dessa má influência, né? E claro, quando eles chegam da escola, a gente tem que dar o exemplo, ou seja, na nossa casa, né, eles têm que ver você praticando, você cantando, você se esforçando para servir Cristo. Eles têm que ver assim, essa dedicação que a gente tem, e eles vão começar, poxa vida. E na escola realmente é uma coisa que eles vão perceber, então eles vão acabar percebendo que na escola, ou seja, um ambiente formal, né, do mundo material, é um ambiente que não atrai muito a atenção deles. Então eu acho que mais isso, assim, desenvolver um
um certo gosto, né? Ou seja, que as pessoas possam, que os nossos filhos possam ter um gosto assim, pela nossa vida espiritual, né? E que eles se sintam mais atraídos por isso do que pela própria vida material, porque vai ser uma luta mesmo, ou seja, deve ser uma coisa muito, uma coisa muito agonizante, ou seja, você botar o seu filho no mundo material e deixar ele, sei lá, se virar, ou seja, a influência que vai ter ali vai ser muito difícil, né? Somente por Krishna mesmo, né? Orar muito para Krishna, né? E dar um bom exemplo. Então os filhos eles vão sempre se espelhar nos pais, então em algum momento eles vão entender, né, que a prachada é mais gostosa mesmo, entendeu? Que a conversa com os pais é outra coisa, que realmente os outros menininhos lá, sei lá, os seus coleguinhas, né, comendo carne, não tá com nada, esse desfrute material realmente não vai atrair tanta atenção deles, né? Eles vão chegar a essa conclusão, se a gente acreditar nisso e der o suporte para isso também. Jai Gurudev, muito obrigado. A Mataji Gopipriya, ela pergunta: Jai Guruji, tem como o Guru se conectar com a essência da nossa atitude no serviço, sem necessariamente ver quem faz melhor por aspectos materiais? Como podemos não nos contaminar com as comparações? Não, realmente o Guru ele representa a essência, né? O Guru não representa um aspecto formal, né? Ele representa a essência da nossa prática. Então, a gente não tem que estar muito preocupado com isso, né? No sentido de será que o Guru vai estar entendendo tudo aquilo que eu estou fazendo? Será que o Guru vai estar... Não é esse o objetivo do serviço devocional. Você não tem que ter expectativa. O serviço devocional ele tem que ser praticado sem expectativa. Essa é a ideia. Você pratica sem ter nenhuma expectativa, né? Então, quando a gente pratica dessa maneira, então não tem problema. Agora, quando a gente realmente fica muito preocupado, né, com a opinião das outras pessoas, né, o mesmo seguro vai estar... será que ele realmente percebeu o que eu estou fazendo, né, de uma maneira correta, se ele percebeu a minha atitude correta? Então isso já está estranho, né? A gente não tem que ficar muito preocupado com isso, em querer agradar. Assim, a gente quer satisfazer o mestre espiritual através da nossa entrega, do nosso sacrifício, da nossa humildade, né, da nossa abnegação, assim, da nossa prática. Assim, a gente quer satisfazer o mestre espiritual. A gente não está preocupado se vai haver algum mal entendimento, né, alguma discrepância em alguma coisa. Às vezes, por exemplo, você faz um serviço ao mestre espiritual com toda boa vontade, com toda devoção, e ele não ficou satisfeito, aparentemente ele não ficou satisfeito, ele pode realmente até entender mal, né, a sua atitude em alguma circunstância, né? Ele pode até te castigar de uma maneira injusta, isso pode acontecer, né? Mas a gente não tem que se preocupar muito com isso, né? Porque na realidade o que mais o aspecto mais real da vida espiritual, o que tem mais valor para a gente, é a nossa sinceridade, ou seja, a sinceridade de querer satisfazer o nosso Guru. Ou seja, isso a gente vai satisfazer com essência e não com uma forma, né? Então, quanto que você coletou, quanto você doou, quanto você pregou, sei lá, isso não tem tanta importância. O mais importante é realmente fazer de coração e acreditar que o nosso Guru ele é capaz, né, como representante de Cristo, ele vai ser capaz de entender isso. Mesmo que ele não entenda nesse momento, né, por exemplo, pode ser que você faça algum serviço e o Guru mal interpretou isso, ou não levou em consideração algum aspecto, mas como ele representa um aspecto absoluto, em algum momento isso vai frutificar, ou seja, esse desejo seu de satisfazer o Guru, isso vai te beneficiar de uma maneira ou de outra. Jai Gurudev, reverências. Em uma situação que nós nos decepcionamos com algumas atitudes do nosso Guru, como reverter essa situação de decepção interna da nossa própria fé?
Não, na verdade a gente não pode se decepcionar com o nosso guru. Né? O guru tem que ser uma coisa imaculada. Ou seja, você não pode esperar do guru a perfeição no lado relativo, isso não existe. Né? Ou seja, o guru ele sempre ele está assim, como fadado a cometer erros, né, relativos. Né? E como as escrituras dizem, né? Como o Ganges, né? O Ganges é puro, ele é puro, puríssimo. Né? Mas externamente ele pode ter bolhas, ele pode ter espuma, sujeira. Entretanto, você entende que o Ganges é uma água muito pura, é uma água que vem do planeta do planeta espiritual. Assim? Então, entenda que isso é puro. Mas, poxa, tem animal morto, tem sujeira, poluição, não importa. E o guru também é a mesma coisa. Pode ser que externamente o guru tenha tomado alguma atitude, né, assim, externa, no plano relativo, que eu falo, né? Não no plano absoluto, no plano relativo. E aí ele causou uma certa decepção em você. Então você tem que transcender isso e entender que o guru representa o aspecto absoluto. Se o guru te decepcionou no plano absoluto, né, aí isso já é outra coisa. Então aí você tem que esperar um pouco, né? Ou seja, se ele cometeu um erro no plano absoluto, você espera um pouquinho, dá um tempo para ver se o guru realmente se recupera nesse sentido. Né? Isso não é somente um passatempo dele, enfim, que ele possa se recuperar. E se isso não acontece, você tem que procurar outro guru, ou seja, você tem que buscar refúgio em outro guru, mesmo que for a nível só de siksha, né, de instrução. Jai Guruji, muito obrigada. Então, chegamos ao fim de mais uma live. Muito obrigada por todas as perguntas enviadas e nos vemos na semana que vem. A gente vai disponibilizar o link da live em todos os grupos. Haribol, Vishnupada, Srila Bhaktivedanta Puri Goswami Maharaj aqui. Jai.